Nós convidamos os ilustres integrantes da mesa a retornarem a seus lugares reservados no auditório para participarem juntamente com os demais presentes da próxima atividade técnica, o painel temático sobre formação e aperfeiçoamento nas escolas nacionais da magistratura. São convidados a compor a mesa o doutor José Valmir Santos Filho, assessor acadêmico da direção da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, o doutor Paulo Tamburini, secretário-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, e, para presidir o painel, convidamos o conselheiro Paulo Teixeira, do CNJ. Nós convidamos os ilustres integrantes da mesa a ocuparem seus lugares, por favor. Com a palavra, o conselheiro Paulo Teixeira. Boa tarde a todos. Eu queria fazer, antes de mais nada, quebrando o protocolo, eu venho de uma região que é um pouco quente. Eu estou sentindo um frio terrível aqui dentro desse. Tem condições de regular esse ar-condicionado? Não é? Vocês estão sentindo também essa sensação? Eu estou de paletó, meia, gravata, camisa, estou sentindo frio. Se for possível regular um pouquinho, até porque, como a gente vem de uma região quente, a gente gosta muito de calor, né? E também do calor humano. Eu acho que o frio espalha e espanta as pessoas. Mas é mais para descontrair a todos vocês, mas também fica registrado o pedido. Espero que seja deferido antes de terminar as nossas falas, né? Bem, pessoal, me perdoe assim, a forma de conduzir os trabalhos, porque é a minha maneira de ser, né? Minha formação é essa. Eu estou de passagem no Conselho Nacional de Justiça e tenho aprendido muito durante esses meses que estou no Conselho. E tenho dito, e conversava anteriormente com o professor Paulo Tamburini, que nós temos uma oportunidade muito interessante, muito palpitante, de transformar o Poder Judiciário. Viu, professor José Valmir? Porque nós tínhamos antes da criação do CNJ, vários judiciários brasileiros, né? Várias cabeças pensando de forma diferente. E eu me recordo, não sou tão novo assim, viu, Ivan, como era difícil unir, né, os tribunais se conversarem. E o professor Paulo me dizia ali, e essa é uma realidade, em determinadas comarcas pequenas, onde existem implantadas a Justiça do Trabalho, a Justiça Estadual e a Justiça Federal, que não havia essa comunicação entre os magistrados, né? Porque, desculpe a colocação, não há nenhuma crítica, mas uma constatação, alguma coisa impedia que houvesse uma comunicação, né? Todos nós achávamos que o judiciário cada um tinha um judiciário diferente. Quando eu tenho uma concepção judiciária diferente, eu acho que o judiciário é único, né? O que muda são as competências, né? Nós temos a Justiça do Trabalho com sua competência, nós temos a Justiça Federal com sua competência, a Justiça Estadual com uma competência também específica. Mas o que nós temos em mente, que temos que ter sempre como norte, é que precisamos trabalhar para que o judiciário realmente venha atender as necessidades e os princípios constitucionais, que a visão seja única, né? E oxalá veio a criação do CNJ e essas ideias, esses trabalhos, essas metas e essas ações desenvolvidas, né? E quando eu vejo um seminário dessa magnitude, com essa temática, no sentido da formação e o aperfeiçoamento, né, eu tenho a convicção, a certeza de que estamos no caminho certo, né, para buscar cada vez mais essa harmonização de pensamento, né? Que nós tenhamos não uma luta individualizada da Justiça Federal, não uma luta individualizada da Justiça do Trabalho, uma luta individualizada da Justiça Estadual, mas uma luta em conjunto da Justiça brasileira, né? Buscando o aperfeiçoamento, a formação do profissional. Quando eu digo profissional, não é só do magistrado, é do profissional como um todo, porque eu sei o quanto é grande, imenso o desafio de você hoje, com a dimensão que existe dos processos, né, e também das outras ações paralelas que são importantes também para a formação judiciária, porque eu digo isso porque eu venho da advocacia e minha formação
Antes era aquele advogado que, para ser advogado, precisava tão somente de uma máquina de datilografia e uma resma de papel, né? A gente não se preocupava em administrar o nosso escritório. E hoje a gente vê que essa preocupação tem que existir, além do magistrado, do servidor, ter aquela função de impulsionar o processo, mas tem também a função de pensar o judiciário como um todo, né, de aperfeiçoar, de formar o servidor. E quando eu falo servidor, eu falo no contexto geral. Servidor, porque eu me acho também, como conselheiro, um servidor público, né? Eu tenho uma obrigação de servir a uma população. E eu já passo a palavra aos nossos conferencistas, panelistas, né, expositores, para fazer discorrer sobre seus temas. 30 minutos para cada um, já foi passado isso, né? E, ao final, nós abriremos aos nossos debates. Aproveitem, né, tenham um excelente desenvolvimento desse trabalho e que nós possamos sair daqui, de cada encontro promovido, seja nos tribunais, seja pelo CNJ, a certeza de que nós estamos sempre desenvolvendo ações para fazer com que possamos cada vez mais capacitar o judiciário brasileiro. Com a palavra, o professor Paulo Tamburini. Muito obrigado, conselheiro, doutor Valmir, Helena Matti. Eu gostaria de agradecer a todos a nova oportunidade de estarmos aqui juntos. Desde que acredito que eu sou o jurássico do CNJ, conselheiro, que eu fui da portaria número 1 e passei por todos os cargos até chegar a conselheiro. O Rubens foi embora, ele era o secretário-geral, eu era conselheiro, agora ele é o conselheiro, eu sou secretário-geral. A gente vai sobrevivendo assim. Mas eu gostaria de fazer só dado a razão do tempo exíguo, de fazer algumas considerações sobre a formação e aperfeiçoamento de magistrado no que diz respeito a um campo específico da ENFAM. Eu me lembro muito bem de quando eu entrei na magistratura mineira, há mais de 23 anos, eu fui nomeado numa sexta-feira, ganhei um punhado de papel no tribunal e remetido à minha comarca, que eu tive que comprar um guia 4 rodas para saber onde era, e cheguei na comarca, tive que começar a trabalhar, e lembrando um detalhe que hoje é muito significativo, não tinha Google, não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha Candy Crush, não tinha nada. Era nós e aquilo ali, né? E eu me lembro que eu fui para a comarca, para a vara criminal de Ponte Nova, e quando eu entrei no fórum, a escrivã, dona Cotinha, vira para mim: doutor, a audiência está esperando o senhor. Eu falei: como é que é? A audiência está esperando. Eu falei: que audiência? Eu estou chegando agora. Ela disse assim: é uma audiência de monitória. Eu falei: já estou indo. Entrei na sala, fui procurar em tudo quanto é livro que eu tinha, porque eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Aí eu falei: bom, como bom mineiro, chamei ela de volta: dona Cotinha, como é que o Tiburcio, que era meu antecessor, fazia essa audiência? Ela disse assim: ah, doutor, tem tantas que ele nem ia lá, não, eu trazia o termo para ele assinar. Eu falei: então nós não vamos mudar nada por enquanto. Traga lá o termo, que eu vou ver o que fazer. E quando eu peguei o termo, eu falei: isso! E hoje, eu acredito, gente, que, como o doutor Rubens disse, eu vislumbro a nossa realidade de poder judiciário como na realidade, como se fosse uma grande universidade, com faculdades dentro, e, às vezes, a gente faz algumas matérias em comum, para que se progrida. Mas a Constituição e a norma dividiram essas atribuições, constituinte derivado certamente teve suas razões. Mas o que eu acredito, sobretudo, é de uma imensa necessidade. Essas são as considerações preliminares brevíssimas que eu gostaria de fazer. Nós precisamos trabalhar em conjunto, e temos feito isso, para mudar alguns paradigmas no que diz respeito à capacitação.
E dentro de capacitação tem formação, aperfeiçoamento de todos os tipos para todos os juízes, funcionários, todo mundo. O primeiro paradigma é que no Brasil, lamentavelmente, educação é gasto, quando deveria ser compreendido como investimento. Em todos os países do mundo em que se investiu em educação, houve um resultado que alterou toda a sociedade. O segundo paradigma é que, vendo o primeiro, que é gasto em escola, a primeira coisa que se corta nos orçamentos dos tribunais são os gastos com as escolas. E, aliás, quando se corta, porque na maioria das vezes não se dá a verba, ela é uma ficção que não existe, não é realizada e não se faz alguma coisa sem esse investimento. E no nosso caso de juízes, quanto eu acredito de servidores, outra alteração significativa de paradigma se faz necessária, que, como não se vê a capacitação como formação, especialização, melhora do servidor público, todos nós incluídos aí, e se corta como tendo a visão de gasto, eu não posso, eu crio uma outra ideia falsa de que eu liberar o funcionário, ou liberar o juiz para fazer um curso, é perda de tempo, enquanto ele devia estar na vara fazendo alguma coisa, porque as varas estão superlotadas. Nós temos que passar por cima desses três obstáculos, necessariamente, qualquer que seja o bom futuro de formação que nós venhamos a desejar. Outra coisa, a liberação do funcionário, do juiz ou do funcionário, não pode ficar amarrado em uma outra contextualização. Eu libero no sábado e domingo. Sábado e domingo é descanso para ficar com a família. Curso é formação, faz parte do trabalho. Em qualquer empresa do mundo, os cursos são dados como trabalho. Então, nós temos também que mudar essa visão. Essas foram algumas considerações iniciais que eu gostaria de ter feito sobre a Enfam. Em segundo lugar, acho que nós assumimos a Enfam praticamente agora em fevereiro, né? E algumas outras direções temos tentado mudar. Por exemplo, eu não vou nem usar pela primeira vez na história desse país, não. Eu vou dizer assim, pela primeira vez, só até aqui, nós convidamos todas as escolas do país, tribunais de justiça e tribunais regionais federais, que está dentro do âmbito de atuação da Enfam, a virem aqui onde os senhores estão e depois nas salas lá embaixo e ficamos 3 dias discutindo planejamento estratégico. Ou seja, foram os juízes de primeiro grau e as escolas que construíram o primeiro planejamento estratégico da Enfam, que deve ser aprovado semana que vem pelo Conselho da Escola, depois de discutido, submetido à consulta pública dos juízes, depois aprovado para uma gestão ou uma continuação de 5 anos. Isso nos deu um mapa, que o Ivan adora de chamar, o mapa SWOT, vários diagnósticos. Primeiro, as nossas escolas estão deficitárias na parte pedagógica, estão deficitárias nos objetivos de sua criação e existência. O que eu vou tentar ser bem direto e simples, como eu costumo ser. O que nós temos visto com muita frequência não são cursos, porque a Constituição, quando ela tratou na emenda 45, que criou o Conselho Nacional de Justiça e a ENAMAT, ela foi explícita em dizer: e pela frequência, a aferição do merecimento do magistrado também será pela produtividade e presteza, e frequência e aproveitamento em cursos oficiais
ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Ela colocou isso como um pressuposto ou um requisito à promoção por merecimento. Uma das funções exclusivas e privativas destas escolas nacionais. E o que nós vínhamos vendo até hoje, eventos. Eventos que eu costumo dizer assim, é quase, conselheiro, como uma coisa galáctica, uma estrela e circulam ali em volta um punhado de coisas. Chamam-se uma pessoa de nome, cria-se um evento em volta dela e vem pedir credenciamento da Infam para que aquilo conste na promoção por merecimento, ganha o nosso selo e ganha ponto na promoção por merecimento. Então, praticamente, o nosso credenciamento passa a ser um chamariz para o evento, enquanto a Constituição e as normativas dizem que a Infam existe para fazer curso de formação oficial de vitaliciamento e de aperfeiçoamento. E eu me surpreendi com o universo, com este tipo de universo, sobretudo quando passamos a indeferir o credenciamento destes eventos. E muita gente ficou irada, outras perdidas porque não sabiam fazer. Teve uma escola de um estado, vou poupar o nome, que eu acredito que o coordenador deva ter visto o filme 300, Esparta, umas 300 vezes, porque todos os pedidos de credenciamento dele vinham com 300 vagas. E eu dizia, mas no Estado não tem 300 juízes. Ah, doutor, é para os aposentados. O aposentado não faz curso, doutor, já aposentou, ele não é promovido por merecimento, nós vamos ocupar a vaga de quem precisa. Aí eu fui ver a outra que dizia assim, olha, gente, esse tal de selecionar, copiar, colar, é uma peste que assola a humanidade, porque tirou a inteligência do funcionário. Um dos pedidos era curso de direito bancário, abrir a página, justificativa, a importância do latim para o magistrado. Eu li umas 4 vezes e pedi para 4 pessoas ver se não era o efeito do meu remédio. Então, nós começamos a desenhar um projeto sério de pedagogia em que tenha-se uma razão de ser no curso de formação do juiz. E curso de formação do juiz, por exemplo, não é trazer um cidadão que acabou de ser aprovado num concurso público para ter aula de cursinho que ele acabou de sofrer um exame de 6 meses para vir ouvir de novo. Aí chego aqui e digo assim, o tribunal do júri. E começa aquele negócio que todo mundo liga os smartphones, tablet, para ganhar o certificado e ir embora para casa também. Não. Qual é a nossa ótica? Abrir o leque da formação do juiz e do seu aperfeiçoamento para que ele consiga vislumbrar tantos quantos forem os universos da realidade que ele vai enfrentar. Então, nós, por exemplo, criamos um curso que, a princípio, foi meio chocante, o impacto da decisão judicial, o impacto econômico, o impacto social. O cidadão que dá uma liminar para parar a usina de Belo Monte por causa das ararinhas azuis, ele tem que saber que aquilo, ainda que ele acredite realmente naquilo, custa 100 milhões de reais ao povo brasileiro. Cada dia que a liminar não é cassada. E que, no final, não tem jeito de tirar a usina do lugar, nesse estágio que se encontra. E foi, então, aquele choque inicial, porque a minha ideia era de provocar o juiz a pensar naquele, artesanalmente, que cada papel daquele envolvia milhares de vidas ou dinheiro público. Ou quando eu dou uma decisão e digo, pague-se. Quem vai pagar? Da onde vai tirar o dinheiro? Aí o juiz simplesmente diz assim, isso não é problema meu. É sim. Ah, o cara não vai inspecionar a cadeia. E daquilo está lá um caos. Então, por exemplo, está aí o desembargador Roberto Barcelar, grande parceiro da Infam, que está numa luta atroz para convencer os nossos colegas num grande curso de formação
e aperfeiçoamento em mediação e conciliação para treinar os juízes a solucionar as lides, porque muitas vezes o juiz, além de não solucionar, causa outra, ou agrava aquela. Né? Porque nós também temos um problema de perfil do juiz. Bom, temos feito, para que isso se concretize, um curso de formação de formadores. E eu quero dizer, gente, da nossa dificuldade. A Enfam consta com um imenso quadro de 25 servidores e um orçamento de 5 milhões de reais. A Escola da Magistratura da França tem 72 milhões de euros para um curso de formação que dura 3 anos. E quando nós chegamos aqui, passamos o curso de formação inicial para 480 horas, era 240. Foi uma gritaria geral, por causa daqueles paradigmas quebrados que nós precisávamos identificar. Identificadas as fraquezas, as ameaças, os pontos fortes e tal, pelo planejamento estratégico, nós agora estamos trabalhando em cima deles. Mas eu queria dar um outro exemplo de coisas que precisam ser mudadas. Os senhores vejam bem, a Constituição da República, na emenda 45, quando criou a ENAMAT e a Enfam como escolas nacionais, ela quis dar um propósito, quando ela logo a seguir diz que elas farão os cursos privativamente, farão os cursos de formação ou credenciarão as escolas a fazer cursos. O credenciamento é uma autorização, e por isso essa autorização tem que seguir padrões, critérios e métodos, a fazer este curso de aperfeiçoamento e formação inicial. A resolução que trata da formação, da promoção por merecimento, eu gostaria de chamar a atenção, porque muitas vezes passa batido esse tipo de informação. Ela estabelece, vejam bem, a Constituição diz: aferição do merecimento conforme desempenhos, critérios objetivos de produtividade e presteza e cursos de formação. Ela estabelece 3 coisas, ou 3 eixos, a serem apreciados no merecimento do juiz. Um deles, a atribuição da Escola Nacional, formação e aperfeiçoamento. E a resolução do Conselho, que trata da promoção por merecimento, ela atribuiu aos cursos da Enfam e da ENAMAT 3,33 pontos em 100. E deu a mesma pontuação ao juiz que dá aula numa faculdade de Direito. Então, agora, com a reforma da resolução, a Enfam e a ENAMAT estão fazendo sugestões para trazer a importância que a Constituição deu a essa valoração de merecimento. Bom, nós estamos com esse eixo trabalhando para criar critérios bastante objetivos de credenciamento, porque muitas vezes as pessoas ficam bravas nas escolas porque a Enfam indefere algum tipo de credenciamento. Mas a metodologia e o que diz a Constituição é que nesses cursos eu tenho que ter um objetivo prático na formação ou no aperfeiçoamento do juiz. E eu tenho que ter prática. Eu acredito que nós todos estamos exaustos de cursos sem prática, que todo mundo chega e fica ouvindo alguém falar indefinidamente. Por isso, nós, desde o início de fevereiro, estamos com a lógica de fazer cursos que tenham prática. Tem alguém do Piauí aí? Nós fizemos, vou dar um exemplo que nós fizemos com o Piauí. Segundo
a justiça em números, a meta 18 não tinha sido cumprida no Piauí, porque teria o tribunal ou o judiciário do Piauí julgado 2 processos. Eu, em parceria com o CNJ, resolvemos fazer um curso de improbidade administrativa para 30 juízes do Piauí, mesmo porque, outro detalhe, eu não acredito em cursos que eu abro para uma quantidade imensa de pessoas em que eu não possa trabalhar a parte prática e dar atenção a cada um daqueles que eu estou formando. Então, nós abrimos para 30 juízes do estado todo. Eu convidei vários juízes peritos, foram 4, do país inteiro, de regiões diferentes do país, em que passaram 3 dias, cada juiz levava um caso de improbidade e esses casos eram discutidos com todos durante 3 dias, e nos 2 dias finais eles sentenciavam o processo e nós avaliávamos a decisão deles. Ou seja, a escola criou um método em que nós vamos passar um conhecimento prático e vamos ter um resultado prático. Aí nós também, neste trabalho, acabamos por descobrir que não é que o Piauí tinha julgado 2 processos, é que, quando se ingressavam com as ações de improbidade, as pessoas, os servidores, simplesmente davam a mesma denominação à ação que o advogado, o Ministério Público, quem fosse, dava. E se não tivesse escrito improbidade no nome da ação, não era ação de improbidade, classificava como outra coisa, porque eu me surpreendi com colegas que disseram, esse resultado não está adequado, porque só eu julguei 15. Mas aí entra a falta de preparo do juiz para, vendo o caso concreto de inadequação, corrigir o equívoco, mandar reclassificar o processo, porque nós trabalhamos juntos e não separados. Não pode haver um degrau entre o juiz e o servidor. Nós estamos exatamente no mesmo nível, trabalhando na mesma causa e prestando o mesmo serviço ao povo. Então, as vaidades, infelizmente, não podem ser tratadas em escola, tem que ser tratada por psiquiatra e remédio. Na escola, nós temos que produzir conhecimento e dar educação, e formar o formador. Bom, eu já fui ameaçado com o tempo aqui, então eu vou tentar encurtar. E esse caso do Piauí foi tão emblemático e tão bom, que agora nós vamos repetir a dose com o Tribunal do Júri no Rio Grande do Norte. Tem alguém aí de lá? Rio Grande do Norte. Por causa de vários fatores, né? Mas vamos tentar fazer os juízes que estão trabalhando como tutores, são titulares de tribunais do júri de capitais brasileiras que julgam 300, 400 casos por ano. E o público-alvo dele é o juiz do interior que precisa ser formado, que o júri vai ser episódico ou eventual na sua comarca. Tem juiz que passa a carreira sem fazer nenhum, porque depois pega uma vara especializada. E nós, então, vamos fazer a mesma coisa. E esperamos, numa semana, julgar 30 casos ou 30 júris. Em seguida, fazer um curso de execução penal, que também todos sem perder essa visão prática, em que nós damos ao juiz a formação e avaliamos o resultado. E o resultado tem tem um efeito prático na sociedade. E aí, acredito que estamos engajando os juízes que estão ficando cada vez mais empolgados. E na modalidade de ensino à distância, eu termino com ela, nós estamos repaginando toda a ideia da Enfam, porque não é possível que um cidadão em Boca do Acre, nem vou passar isso mais, pode desligar, porque já não vai dar tempo. É sempre assim, eu preparo uma coisa, empolgo com outra, e não dá tempo.
Mas é preciso que o juiz de Boca do Acre, no Amazonas, tenha condição de estrutura para ter ensino à distância. Não adianta eu ter aqui na Infam uma fonte de 100 megabytes de transmissão, se primeiro o meu método precisa ser aprimorado. Eu não posso ter um vídeo que o professor fale meia hora, nem Porta dos Fundos a gente aguenta meia hora na televisão. Imagina a aula, né? Então, nós estamos mexendo nessas estruturas para que o ensino à distância se torne algo lúdico, em pequenas doses, e uma formatação de uma biblioteca virtual, que o próprio material da escola entre e seja baixado em tablets, smartphones, etc., e que o juiz pode baixar aquele conteúdo e trabalhar nele. Quando ele acessar um ponto de rede, ele faz o upload do resultado daquele trabalho que ele fez ou entra nos fóruns de discussão. Só para os senhores terem uma ideia, há 2 semanas nós abrimos 330 vagas em 4 cursos diferentes em modalidade de ensino à distância. Em 48 horas eu estourei 390 pedidos de inscrição. Então há uma procura e eu tenho acompanhado pessoalmente a participação do juiz nesse tipo de curso, porque nós estamos mudando o método e a mentalidade. Só para finalizar, estamos fazendo parcerias para que, embora a Infam seja uma escola constitucionalmente voltada à formação e aperfeiçoamento do magistrado, nós também estendamos o conhecimento aos servidores, porque nós trabalhamos juntos, e muitas vezes não há como se separar esse tipo de conhecimento para 2 categorias que vão trabalhar juntas. É óbvio que em atividades diversas, mas em que em algum momento os círculos se encontram, e nesse momento nós temos que ter uma verdadeira afinação. E todos os servidores sabem quanto nós estamos mudando. O processo eletrônico já deu um novo perfil de funcionário ao Poder Judiciário, e ao juiz brasileiro também. Então, acredito que a importância dessas escolas seja fundamentais. E a Infam, sem tirar nenhuma autonomia dos tribunais ou das escolas dos tribunais, está aqui a Norico, que me tolerou anos no TRE de Minas, mas nós acabamos de agregar ao sistema Infam as 27 escolas dos tribunais regionais eleitorais. Então, quer dizer, mais um universo que nós vamos ter que trabalhar. Mas acredito que este selo de qualidade melhore, porque nós também estamos com a criação de uma biblioteca virtual, onde nós pretendemos, num futuro, ter aqui o acervo ou a indicação de todas as obras escritas por magistrados. A Infam vai ser como um depositário dessas obras escritas por magistrados. Bom, espero, conselheiro, que nós sigamos nesta parceria com o Conselho Nacional de Justiça, cada vez mais profícua, cada vez mais próxima, porque, como conversávamos, o Poder Judiciário é um só, não deve ser dividido, não deve ser fracionado e, principalmente, antigamente a gente dizia que tinha grupo, hoje tem facção. Tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. Nós temos que... Eu vou citar Churchill para acabar. Ele disse uma frase muito impactante uma vez. Ele disse assim, que aquilo que nos una seja infinitamente maior que aquilo que nos separa. Obrigado. Parabenizar o Dr. Paulo Tamburini, e eu saio daqui, depois de sua fala, mais aliviado, porque eu tenho esse grave defeito também. Eu organizo uma exposição, eu me lembro de uma lição que meus pais me deram quando criança, né? A gente faz a lista de cabeça para ir para uma mercearia que ele nos mandava, aí a gente leva uma topada e esquece de tudo, né? É igual aqui, a gente vem fazer uma palestra e começa a conversar,
e aí a gente muda completamente, né? Mas saiu perfeito, professor. Parabéns pelas suas palavras. E eu acho que teve um momento da sua fala que eu acho que é o ponto importantíssimo para qualquer evolução, é a questão do investimento na educação, né? Investir na educação, a gente tem a certeza de que a gente vai melhorar com certeza e aperfeiçoar e modernizar e a forma de pensar o judiciário brasileiro. Eu queria pedir permissão à plateia e aos nossos debatedores, conferencistas, e me penitenciar em relação especificamente ao pessoal de Pernambuco, que eu já pensei que o cerimonial e os que me antecederam tinham feito isso. Em função da notícia que nós tivemos agora na hora do almoço, no intervalo do almoço, da perda não só do governador e presidenciável Eduardo Campos, mas também das demais pessoas que estavam naquela aeronave, eu queria pedir permissão a esta plateia para nós fazermos aqui um minuto de silêncio, rendendo essa homenagem aos familiares dos falecidos nesse trágico episódio. Bem, que nossas orações e nossas rezas possam servir para confortar os familiares das pessoas acometidas hoje nessa grave tragédia. Eu já passo a palavra ao Dr. José Valmir, assessor acadêmico da diretoria da ENAMAT, para proferir a sua fala no prazo de 30 minutos. Fique à vontade, professor. Pode. Boa tarde a todos. Primeiramente, congratular os membros da mesa, doutor Paulo Teixeira, doutor Paulo Tamburini. Congratular a todos da plateia. É uma honra estar participando de um evento dessa magnitude. Nós vamos iniciar aqui nossa apresentação da ENAMAT com um vídeo institucional que vai mostrar para os senhores os aspectos gerais da formação da ENAMAT e logo após da apresentação do vídeo, eu complemento com outras informações. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, foi instalada em 18 de setembro de 2006 e funciona na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. A ENAMAT constituiu-se a primeira escola institucional a se dedicar à formação profissional de magistrados em nível nacional, acompanhando juízes desde seu ingresso na profissão e seguindo seus passos ao longo de toda a vida profissional. Enquanto for magistrado, ele é um aluno permanente. Nas aulas e oficinas de simulação, os magistrados estudam, debatem e praticam os temas mais variados: relacionamento com a sociedade e a mídia, gestão de pessoas e de rotinas de trabalho, e técnicas de conciliação, de interrogatório e de julgamento, entre tantos outros. Mas o essencial é a dimensão ética. Aprender a ser um magistrado, no pleno sentido da palavra, é ser um cidadão juiz, consciente de sua responsabilidade institucional e de seu importante papel na complexa sociedade contemporânea. Por isso, a ENAMAT promove o aprimoramento dos juízes em todas as suas dimensões. No trabalho, com base no trabalho, para o trabalho. A ENAMAT desenvolve cursos de formação inicial para os juízes recém-aprovados nos concursos públicos, os quais recebem qualificação teórica e prática para iniciar o exercício concreto de sua profissão. Também realiza cursos de formação continuada destinados aos juízes experientes, que precisam aperfeiçoar suas competências profissionais para enfrentar a dinâmica das transformações sociais e os desafios da carreira, como a efetividade da execução e a administração de tribunais. A ENAMAT ainda oferece curso de formação de formadores,
para preparar seus professores e os das 24 escolas judiciais de todos os tribunais do trabalho do país. Com essas 24 escolas, a ENAMAT coordena o sistema integrado de formação dos magistrados do trabalho, em uma rede de ensino sintonizada e eficiente. Assim, os juízes do trabalho estudam onde quer que estejam, em cursos presenciais em todas as regiões e também à distância, com modernas ferramentas tecnológicas por meio do uso intensivo da internet e de cursos online que poupam tempo, recursos públicos e, acima de tudo, garantem o pleno acesso às oportunidades de estudo e aprendizagem a todos os magistrados. A ENAMAT chega até onde estiverem os juízes, com instalações modernas e quadro de pessoal qualificado e mediante convênios com instituições nacionais e estrangeiras de vanguarda, a escola oferece as mais avançadas técnicas de ensino. A ENAMAT é dedicada a construir a excelência na qualificação dos juízes do trabalho e, com isso, promover a qualidade crescente de prestação do serviço público da justiça social. Afinal de contas, aprender a ser juiz é aprender a atender melhor o cidadão. ENAMAT, onde a justiça vai à escola. Já foi informado aqui pelo Dr. Paulo, a ENAMAT foi criada pela Emenda 45 e instituída pela Resolução 1140 do Pleno do TST. A estrutura da ENAMAT hoje é dirigida, tem um diretor e um vice-diretor. O diretor é o ministro João Oreste Dallazen, a vice-diretora, na verdade, a ministra Cátia Magalhães Arruda, e um conselho constitutivo constituído por 6 membros, 3 ministros, 2 desembargadores e um juiz titular de vara. Os ministros são os ministros Lélios Bentes, Luiz Felipe, Augusto César, o desembargador André Gen, da 6ª Região, desembargadora Flávia Simões, da 10ª Região, e o juiz Marcos Fava, da 2ª Região. A formação da ENAMAT é realizada em conjunto com as 24 escolas regionais, vinculadas aos TRT regionais. É o sistema de formação integrado, onde a ENAMAT coordena esse sistema, é o órgão central desse sistema, mas as 24 escolas têm autonomia pedagógica e administrativa. O sistema se reúne periodicamente para traçar metas, para avaliar o funcionamento do próprio sistema, além de estratégias de formação. Seguimos também princípios de formação, são princípios que norteiam a formação da ENAMAT, são exemplificativos esses princípios, a sistematicidade e progressividade. Utilizamos de metodologias e procedimentos padrões, na nossa ação formativa, nos nossos eventos formativos. Nós procuramos padronizar os nossos eventos e, por conta disso, como consequência disso, existe uma progressiva aquisição de saber profissional, a acessibilidade, as informações de evento e, principalmente, a possibilidade de participação, a possibilidade concreta de participação de evento deve chegar em todo magistrado do trabalho, independente da vara que ele trabalha, da distância da vara que ele trabalhe. Ele tem que ter a possibilidade de participação nos eventos da ENAMAT. A democratização da formação, está muito relacionada à transparência dos processos de gestão, de compartilhamento. Liberdade de entendimento e convicção do magistrado. No percurso formativo, o juiz, é respeitada a convicção do juiz, o juiz tem total autonomia, tem total liberdade em suas decisões. Não existe qualquer intenção de impor uma ideia, não existe qualquer intenção de impor qualquer filosofia jurídica ou própria filosófica. O caráter profissionalizante da nossa formação, é muito importante isso aí.
Nós priorizamos a formação profissional, entendemos que a formação jurídica, o magistrado recebe ela na sua formação acadêmica, a ENAMAT dá a formação profissional, visando com que esse juiz adquira competências, adquira conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessárias para o exercício da magistratura. O compartilhamento de ações, né, que entendemos que se a aquisição de saberes é importante, o compartilhamento desse saber é tão importante quanto para criar novos processos e expandir esses saberes, né? Postura ativa e interativa dos alunos juízes, e isso aí é muito em função das técnicas e das metodologias de ensino. Buscamos privilegiar técnicas e métodos que privilegiem o diálogo, que privilegiem a troca de experiência, que privilegiem a troca de práticas. E, por fim, muito ligado ao novo juiz, a inserção tutelada, né? O juiz chega na Justiça do Trabalho e recebe uma orientação para que ele conheça melhor, né? Seja inserido de uma forma mais branda no seu local de trabalho e conheça também as suas atribuições do cargo, né? Como toda formação no serviço público é a formação da ENAMAT, como já falei, uma formação profissional que visa o desenvolvimento de saberes profissionais, né, busca uma prestação jurisdicional, né, tecnicamente correta, justa e em tempo razoável. Os instrumentos que fazemos a nossa formação, né? Os instrumentos para atender os objetivos formativos, né? Nós realizamos o curso de formação inicial, o curso de formação continuada, o curso de formação de formadores e outros eventos de estudo e pesquisa. Aí inclui convênios, inclusive convênios com escola da magistratura da França, escola da magistratura da Espanha. Temos exemplos de troca de conhecimentos. Juízes franceses veio participar dos nossos cursos. Enviamos com uma certa frequência juízes para ser capacitado lá na escola da França, que contempla esse item 4 aí. Formação inicial, né? Essa formação, ela visa integrar o conhecimento jurídico do novo juiz, do juiz recém-empossado, com o conhecimento profissional, né, para o exercício da magistratura. Ela se desdobra numa formação nacional e regional. A nacional é feita presencialmente aqui, na ENAMAT, dura no mínimo 4 semanas, e o módulo regional, nem sua regional, é onde o juiz vai conhecer a comunidade que ele vai trabalhar, os sindicatos da região, as empresas da região. O objetivo maior do módulo regional é inserir o juiz no seu local de trabalho, né, conhecendo a comunidade em que ele vai trabalhar. O curso de formação continuada é um curso destinado a juízes de qualquer grau de jurisdição, né? Ela busca propiciar o intercâmbio pessoal e profissional dos magistrados. Essa formação tem como público, né, como potencial público, desde do novo juiz até o ministro do TST, e busca também adquirir novas competências profissionais e desenvolver e aprofundar as competências já adquiridas. Eu peço desculpa da correria, já me falaram aqui do tempo, mas estou tentando ser rápido, mas deixar claro as informações. O curso de formação de formadores, esse curso ele tem como finalidade desenvolver habilidades específicas, principalmente para um público de coordenadores pedagógicos de escola, gestores de escola, formar professores de educação à distância e presencial, instrutores dos diversos temas, né? Os objetivos principais: formar instrutores de escola, formar gestores de escolas, formar outros profissionais de ensino, conteudista, tutores, etc. E, além disso, difundir a metodologia de formação profissional da ENAMAT. Muito importante aí é
normalmente o conteúdo desses cursos, né? A gente busca sempre, para o gestor de escola, desenvolver conteúdos como recursos, gestão de recursos materiais, gestão financeira, gestão de pessoas, desenvolver para os formadores ligados à formação, os que estão diretamente ligados à formação, os que têm um contato direto com o aluno juiz, temas educacionais com técnicas de ensino, metodologias de ensino, estratégias de ensino. Esses são os temas que desenvolvemos na formação de formadores. Aí, as principais disciplinas da formação continuada e da formação inicial. Relacionamento com a sociedade e a mídia, um tema muito importante, né? O juiz recebe competências, recebe ensinamentos de como se portar numa entrevista, como tratar com os sindicatos, como tratar com a comunidade que ele trabalha. A educação à distância foi implantada na ENAMAT em 2010, eu já recebi um papelzinho aqui que falta pouco tempo, mas eu vou tentar descrever na prática como implantamos a educação à distância na ENAMAT. Em 2010, a Resolução 6 introduziu no sistema integrado a EAD, né? E o nosso primeiro passo para realizar a formação foi formar professores de educação à distância. Montamos uma turma de em torno de 50 juízes, formamos eles professores. O segundo passo é selecionar um dos juízes que tivesse um notório conhecimento de um tema, no caso, na época, foi administração de vara de trabalho. Selecionamos o juiz para que ele fizesse o conteúdo do tema administração de vara de trabalho. Recebendo esse conteúdo, nós trabalhamos ele fazendo hipertextos, colocando objetos de aprendizagem. Fazemos uma turma com os mesmos juízes formadores para que ele conheça aquele conteúdo e depois expandimos para outros juízes, utilizando aqueles juízes que participaram da turma piloto como professores das outras turmas. Essa é uma prática que até hoje utilizamos, ou seja, contratamos um juiz que tenha um conhecimento no tema que queremos realizar a formação, desenvolvemos, melhoramos aquele texto, não no conteúdo, mas na imagem, querendo dar uma ludicidade melhor para o texto da educação à distância. Chamamos os nossos professores de educação à distância numa turma piloto para conhecer o conteúdo e depois expandimos para todo o sistema, para a realização do curso em todo o sistema. A Resolução 6 buscou estabelecer bases para a política e para o modelo de gestão de educação à distância no sistema e apresentou também um conjunto de ações que induz e consolida a EAD na Justiça do Trabalho. O modelo que escolhemos foi o modelo interativo, até porque, por princípio, a ENAMAT já tinha se apropriado desse modelo, o modelo interativo, né? O nosso ambiente de trabalho, nós consideramos que, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, consideramos que é um laboratório riquíssimo, onde juízes das diversas regiões do país estão ali colocando as suas práticas, as suas experiências, e transformou aquele ambiente virtual um laboratório de aprendizagem riquíssima. Buscamos dar ênfase na interação, compreensão da necessidade de participação, responsabilidade de todos na construção do conhecimento e autonomia e autogerenciamento da aprendizagem. O Comitê de Educação à Distância é uma instância de assessoramento que a ENAMAT dispõe, que busca disseminar a educação à distância de forma efetiva e dar assistência à escola. A atuação do comitê é uma atuação muito importante. O comitê tem alavancado a educação à distância, buscando informações de necessidade da escola, propondo ações. O comitê, por exemplo, numa dificuldade que os servidores de escolas judiciais tinham na educação à distância, trouxe, inclusive, servidores para dar capacitação no ambiente virtual de aprendizagem, para que se desenvolva a educação à distância nos regionais também. Outra ferramenta importante, que a ENAMAT já dispõe, a Resolução 11 de 2011, instituiu um banco de cursos e objetos digitais.
É uma cultura que precisamos melhorar As escolas judiciais não têm a cultura de disponibilizar ainda o seu trabalho, os seus cursos, os seus objetos de aprendizagem, mas os cursos da ENAMAT, de uma forma, já são disponibilizados de forma efetiva, as escolas já utilizam os cursos que a ENAMAT produz e executa, as escolas já estão se utilizando dele, é comum as escolas solicitarem para que sejam replicados nos regionais os cursos da ENAMAT. Aqui os números, a educação à distância na formação continuada já formou 3.473 juízes em 13 cursos, na formação de formadores, 502 alunos juízes em 9 cursos, um total de 3.975 juízes. Os números totais da ENAMAT, curso de formação inicial já passaram 1.022 juízes pela ENAMAT, formação continuada 4.043, na formação de formadores 945, perfazendo 6.010 juízes. Né? Agradeço, peço desculpa pela pressa, peço desculpa por ter falado rápido, mas espero que tenha passado informações importantes sobre a ENAMAT. Muito obrigado a todos. Bem, eu parabenizo também o professor José Valmir e pelas suas palavras, pela a exemplificação que traz, que tanto engrandece esse evento, e já pedindo permissão ao cerimonial, eu abro para 3 perguntas, caso existam. O silêncio é uma confirmação, professor. Tem? Ah, sim. Então vamos lá. Tá certo. Sim. Nós estamos trabalhando inicialmente com 2 hipóteses, mas estamos criando material primeiro. Uma é a conciliação e mediação, onde nós vemos a participação do servidor como vital, em todas as fases, desde o recebimento das partes ao trato das partes. Isso numa conciliação, o desembargador Barcelar tem falado muito da importância realmente de um treinamento e de uma capacitação ao servidor. A segunda, que nós temos já em ideia de partilhar com os servidores, deve ser a de gestão de varas, que nós estamos também finalizando, tanto na modalidade EAD quanto presencial, em que nós vamos fazer um bloco comum, depois dividimos em 2 partes, uma para o servidor, uma para o juiz, porque entendemos que é um curso que é de interesse das 2 categorias e, sobretudo, naquilo em que coincidem e trabalham juntos. Então, há algumas outras áreas que, eventualmente, no futuro vamos fazer. A Infam está sendo constituída, nós estamos fazendo um projeto de lei para regulamentar e dar a estrutura devida à Infam, onde nós teremos também uma área de pesquisa. E, dentro dessa área de pesquisa, nós vamos abrir certas partes dela para os servidores, porque entendemos que essa participação conjunta é imprescindível para melhorar o sistema judiciário como um todo. Bom, não é o público-alvo, né, das escolas, mas achamos de grande importância a capacitação do servidor. No nosso caso da ENAMAT, a capacitação do servidor é pontual. Quando nós temos um gargalo, nós temos uma dificuldade, o servidor que precisa do servidor para que atender, que também não temos como ver a formação do magistrado sem a importante presença do servidor nela, né? Mas ela é pontual, ela acontece de maneira que vão acontecendo as dificuldades e nós vamos capacitando. Exemplo disso foi nos últimos anos que nós produzimos cursos de formação para servidores em processo judicial eletrônico, para que o servidor conhecesse o processo, a ferramenta do PJE,
fomos nós da Enamat que fizemos. Mas isso, repetindo, é de forma pontual e atendendo a algumas dificuldades. Boa tarde. A minha pergunta é para o doutor Paulo Tamburini. Meu nome é Simone, eu sou do Tribunal de Justiça de Pernambuco e tenho uma pergunta. Eu trabalho na Secretaria de Gestão de Pessoas, sou instrutora e estou à frente atualmente do desenvolvimento humano do Tribunal, na Secretaria de Gestão de Pessoas. E a minha pergunta é a seguinte: nós temos uma realidade, não é? Logicamente que cada estado tem a sua realidade própria, tem a sua especificidade. Nós temos uma realidade que demanda uma necessidade de um aperfeiçoamento dos juízes em gestão de pessoas. Eu acredito que, até pela própria formação dos juízes, na academia, existe uma carência dessa especificidade para que os juízes eles possam ser gestores. Então, nós identificamos isso no dia a dia. Inclusive, Pernambuco tem um caso de um juiz que foi aposentado compulsoriamente por assédio moral. E nós sabemos que nas escolas a homogeneidade, a homogeneidade dos papéis, a igualdade entre as pessoas deve realmente acontecer. Mas nós sabemos que, na prática, no cotidiano das ações, existe uma relação de poder bastante desigual. E a gente precisa envidar esforços para que diminua isso, para que haja no cotidiano, na prática judicante, exista essa igualdade, porque foi dito pelo senhor, e eu acolho as suas palavras, eu concordo com o que o senhor falou, de que nós todos estamos juntos no mesmo barco, estamos juntos para um mesmo objetivo. Então, concretamente, o que é que a escola está fazendo para que esses juízes eles possam identificar o seu papel junto com os servidores, nessa formação em gestão de pessoas? Olha, desde que nós começamos os cursos de formação inicial, tem sido matéria obrigatória, pelo menos no tempo que passam aqui, nós estamos estendendo isso de algumas outras formas. Nós estamos falando na mesma linguagem, só que aqui nós demos o tema como relações interpessoais e relações interinstitucionais. Ou seja, uma maneira de o juiz, como poder judiciário, tratar com outras instituições e uma maneira de o juiz, como gestor, tratar com seus funcionários ou com os servidores da vara, seção judiciária em que ele trabalha. Isso já está sendo feito, e não se preocupe que a sua turma de Pernambuco, assim que chegar aqui, vai ter um dia inteiro de oficina de trabalho, como a do Rio de Janeiro, que teve a semana passada, e nós fazemos isso como um curso e com oficinas de trabalho. E temos o exemplo que vem de cima. O ministro diretor-geral, uma vez por mês, se reúne com todos os funcionários do seu gabinete e conversa com todos para saber como está o serviço, como é que estamos, e aquela troca de informações, o que nós também fazemos aqui na Infam mensalmente, nos reunimos todos e evidentemente, que aí começa a produção do gestor que já capta um funcionário que está insatisfeito, vai conversar com ele, e aquele olhar atento. Mas o esforço maior nós estamos fazendo com os cursos de formação inicial, a geração que está entrando. Mas, infelizmente, nós temos uma geração já instituída, que eu acredito ser bastante difícil, só a aposentadoria ou 70 anos vai mudar. Porque existem criaturas, e não é só no judiciário, é em qualquer lugar, que tem síndrome de divindade, aí eu volto a dizer, é terapia e remédio, não tem outro jeito. Mas você pode ficar tranquila que a nossa preocupação neste aspecto tem sido muito delicada, muito tratada, e estamos agora já pensando em trazer
profissionais de outras áreas, como a professora Maria Tereza Sadek, da USP, já esteve presente no último curso, e agora estamos pensando numa psicóloga que trate isso numa modalidade muito especial, neste trato específico no que tange ao judiciário. Da mesma forma que temos trabalhado o juiz para ser gestor, porque antigamente, eu acredito que ainda exista muitos dos nossos colegas que acham assim, olha, o juiz, eu já escutei isso, por isso que eu estou citando o meu próprio exemplo. O juiz tem que estar na vara dando sentença, não é assim, Rodrigo? E aí você diz assim, sim, enquanto ele está na vara dando sentença, ele não aprende a gerenciar a própria vara, ele não aprende a fazer orçamento, ele não entende como é que se chega a um planejamento estratégico do tribunal. E depois, um dia, quando ele assume um cargo de gestão, ele não sabe fazer nada e não entende nem o que está acontecendo ali ao redor dele, porque ele só deu sentença a vida inteira. Então, a nossa ideia é mudar outro paradigma que precisa ser mudado, não é só aquele de dizer assim, o juiz tem que dar sentença. Não, o juiz é o juiz, ele é um profissional. E, como qualquer profissional, o conhecimento não ocupa espaço. Quanto mais eclético, quanto mais versátil, quanto mais ele conhecer da relativização de valores, ele vai entender que os valores deles não são absolutos e vai tratar a relatividade como ela exige que seja tratada como relatividade. Ninguém mais? Então, dou por encerrado esse painel. Eu agradeço a presença dos professores Dr. José Valmir e Dr. Paulo Tamburini. E já encerro esse painel. Muito obrigado a todos.